Boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano. A nossa aula de hoje é sobre hidrografia brasileira. O que significa hidrografia? Hidro significa água, grafia, estudo. Então nós hoje vamos estudar as águas do Brasil, as águas brasileiras. Como que são conhecidas os rios brasileiros, a água do Brasil? As principais características da hidrografia. A maioria dos rios são perenes. Ou seja, quase todos os rios brasileiros são perenes. O que é rio perene? É aquele rio que nunca seca. Pode dar o maior período sem chuva, ele continua sempre com água. Com algumas exceções. Lá na região, no sertão nordestino, existem os rios temporários, que quando dá muito seca, eles acabam secando. O Brasil não possui grandes lagos. Tem algumas exceções, pequenos lagos lá no Rio Grande do Sul, no interior do Brasil, mas são pequenos. Diferente dos Estados Unidos e Canadá, que possuem lagos enormes, grandes lagos. A maioria dos rios do Brasil deságua no Oceano Atlântico. A sua maioria deságua no Oceano Atlântico. E qual a importância da floresta amazônica para os rios, principalmente da região norte? Por ser uma grande floresta, a maior floresta do mundo, as plantas transpiram muito e acabam chovendo muito, por isso é de grande importância para os rios da região norte. Falando em região norte, é lá que está localizado a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do rio Amazonas. O que seria uma bacia hidrográfica? É o conjunto de rios que vão para o rio maior. Como se aqui fosse um rio grande, o rio Amazonas no caso, e seus afluentes. Os afluentes são os rios menores. E aí forma então uma bacia hidrográfica. Só para entender melhor, é como aqui o rio Amambai, é a bacia do rio Amambai, e os rios menores, rio Panduí, rio Fogui, rio Verde, etc., formam então a bacia do rio Amambai. Então isso é uma bacia hidrográfica. A maior do mundo, então, é a bacia do rio Amazonas. Ela é a maior do mundo, porém não é a maior totalmente brasileira. Por quê? O rio Amazonas, o seu principal rio, ele nasce no Peru. Então ele não é totalmente brasileiro. Então qual seria a bacia hidrográfica, a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira? É a bacia do rio Tocantins-Araguaia. Essa começa no Brasil, termina no Brasil. E quando se fala em rios, é importante a gente saber algum significado. O que seria a nascente de um rio? É onde o rio nasce. O que seria a foz de um rio? É onde o rio termina em outro rio ou no oceano. Como aqui os rios brasileiros, a grande maioria tem sua foz ou deságua no Oceano Atlântico. A maioria dos rios brasileiros tem foz de estuário, ou seja, ele deságua diretamente no oceano. Com exceção do rio Amazonas, que ele tem a foz em delta. O que seria uma foz em delta? Antes dele chegar no oceano, ele se transforma em vários pedaços de rios, formando como se fosse uma letra D. Por isso, foz em delta. A maioria dos rios não possui foz em delta. Somente o rio Amazonas do Brasil que possui a foz em delta. Entendido até aí? Aí nós temos também algumas outras importâncias, né? A maioria dos rios, os rios brasileiros são de planaltos, muito utilizados para a produção de energia. Os rios da região norte são de planície, muito usados para transportes de navios. O que seria o rio de planície? Quase não tem cachoeira. Então ele é melhor para o transporte, para a navegação. Os rios de planalto, como o rio Paraná, os rios da bacia do rio Paraná, possuem muitas cachoeiras, muitas quedas d'água, por isso são muito utilizados para a produção de energia elétrica. Falando em energia elétrica,
A segunda maior hidrelétrica do mundo fica aqui no Brasil, na bacia do Rio Paraná. É a hidrelétrica de Itaipu, que é feita em parceria com o Paraguai, com o país Paraguai. Ela é uma binacional. Brasil, Paraguai. Está localizada no Rio Paraná, na bacia do Rio Paraná. E falando agora um pouquinho da nossa região. Nós, de Amambai, pertencemos à bacia hidrográfica do Rio Amambai, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paraná. Obrigado, boa tarde. Fique em casa.